Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse grande sábado de jogos, dia 29 de outubro. Estou falando com vocês diretamente aqui de Guayaquil, no Equador, onde estou para acompanhar a final da Libertadores junto com a Betfair. Inclusive eu já vou começar deixando um recado para você que quer apostar nesse jogo ou não tem conta na Betfair. Vou deixar os dois links aqui na descrição, uma super cotação para o Atlético Paranaense ser campeão a 25 e uma super cotação para o Flamengo ser campeão a 6, tá? Depois que você criar sua conta, você pode aproveitar também para participar diariamente dos sorteios aqui do canal. Tem um regulamento aí no primeiro comentário fixado, beleza? Ontem eu cheguei a gravar o vídeo para vocês do meu planejamento, apesar de eu não trabalhar nessa sexta. Ia deixar meu planejamento aqui como de costume, assim como vou fazer enquanto eu estiver por aqui. Só que o YouTube não me deixa subi-lo, ele fica pedindo verificação de identidade, eu sigo os processos, ele não consegue verificar. Então esse vídeo de sábado eu vou ter que mandar para uma pessoa no Drive para a pessoa subir para mim. Então, infelizmente estou tendo esse problema. Cheguei até a fazer aqui o meu planejamento no radar esportivo de sábado. Tava aqui um Leia Guarani, possível jogo para gols aqui entre Bremen e Hertha. Eu nem sei, foi 1-0 para o Hertha. Esse jogo do Ituano também pode ser um jogo interessante para correção de preço. Como é que foi aqui, ó? Furt venceu, Magdeburg 1-1 com Heidenheim e jogo fraco, dia fraco para gols, hein? Mas eu já tinha feito esse planejamento com vocês, tentei subi-lo, infelizmente não deu. Vamos ver se sábado esse vídeo consegue estar no ar. Dito isso, vou tentar fazer o mais rápido possível, obviamente da maneira mais sucinta. Sábado é um dia cheio, então vocês obviamente vão compreender se o vídeo ficar um pouquinho mais longo, tá bom? Vamos começar pela Bundesliga como de costume. Estava aqui dando uma olhada no Bayern de Munique contra o Mainz. O Mainz vem de uma grande goleada aplicada para cima do Colônia, teve uma situação de cartão vermelho no Colônia, onde o Mainz se aproveitou muito bem. O time vem de 3 vitórias consecutivas, sendo uma delas aqui na DFB Pokal, time que passou para as oitavas de final vencendo o Lübeck, tá? O Bayern de Munique venceu todos os seus jogos da Liga dos Campeões, mais uma vitória contra o Barcelona. Teve aqui a última derrota contra o Augsburg, naquela situação onde o Bayern ainda estava capengando. Depois teve um empate 2-2 com o Dortmund, aquele gol no final do Anthony Modeste, vocês vão lembrar. E de lá para cá é só vitória, tá? Geralmente, jogos do Bayern dentro de casa com a odd 1,25 são jogos bons para trabalhar em back, mas lembrando, né, cada um tem sua metodologia, tem gente que gosta desse tipo de cotação, tem gente que não gosta, tem gente que tem metodologia ou não, mas o importante é sempre dar uma olhada na questão da leitura. Tirando essa questão agora da Champions, o Bayern já classificado, eu acho que ele pode focar na Bundesliga, dar a seta para a esquerda e passar com bastante facilidade o time da União Berlim, que não vai conseguir segurar essa ponta, tá? Então, a minha ideia aqui é buscar leitura para estar a favor do Bayern de Munique. O Leipzig com o Leverkusen talvez faça um dos melhores jogos aqui em relação à expectativa. O Leipzig vem de uma vitória muito importante para cima do Real Madrid na Liga dos Campeões. Vitória que provavelmente vai dar ao time a classificação. Eu não lembro quanto é que foi o Celtic. Celtic e Shakhtar. Bom que eu escrevo bem aqui no notebook, né? Shakhtar Donetsk. Foi 1-1. Bom, se o segundo também foi 1-1 e o primeiro já tinha sido 1-1, isso quer dizer que o Leipzig está praticamente classificado, né? Porque o Donetsk se manteve com a sua pontuação. Então, praticamente aqui, o Leipzig está praticamente classificado. O Leverkusen está numa situação muito perigosa. Teve um empate agora fora de casa com o Atlético de Madrid. O Porto venceu. O Bruges já tinha a sua pontuação praticamente de classificação. Então acredito que o Leverkusen aqui, se for, vai somente para uma Europa League, tá? Que é uma situação que eu acho que é um merecimento para o Leverkusen. Não jogou tão mal a Champions como eu esperava, devido às más exibições que ele está fazendo na Bundesliga, mas não fez o suficiente para se classificar para as oitavas de final, então deve cair para a Europa League. Então, não é um time esse ano que me impressiona. Patrick Schick não vem em boa fase, o Diaby, apesar daquela questão de você amar ou odiar esse cara, ele tem carregado o time nas costas. Ainda não deu tempo do Xabi Alonso colocar a filosofia dele no time. Vamos ver o que a gente tem aí para frente. O Leipzig dentro de casa é muito forte, é muito difícil bater o Leipzig por ali. Dentro de casa,
nos últimos jogos só vitórias, tá? Inclusive contra times grandes, como a gente está vendo aqui, e o Leverkusen não consegue pontuar. Acho que a única vitória do Leverkusen fora de casa foi contra o Bochum. Eu não estou lembrado contra quem o Leverkusen venceu fora de casa. Foi o Frankfurt? Não tem aqui porque faz muito tempo. Enfim, foi uma vitória só. Não gosto de trabalhar cenários de match odds nesse jogo, não cogitaria colocar o Leverkusen para Cristo aqui e querer trabalhar de uma maneira completamente focada em leia eles. Eu acho que a gente pode ter uma situação de contra-ataque do Diaby, um time querendo obviamente mostrar serviço depois dessa eliminação, praticamente, né, pseudo-eliminação na Champions. Os últimos jogos entre eles, o Leipzig venceu o Leverkusen 3-1 da última vez que foi visitar o Leipzig na casa do Leipzig, depois 1-0, 1-1 e 1-1. Não tem vários jogos aqui para gols, tem um só que me chamou bastante atenção, mas dado ao Leipzig ter tirado esse peso das costas, esse fardo da Champions, e ter principalmente vencido o Real Madrid, eu acredito que a gente pode ter sim um jogo mais tendendo para gols por aqui, e deve ser o meu caminho, tá? Wolfsburg e Bochum, eu acho que eu vou pular por aqui, né? Eu não concordo com essa odd do Wolfsburg tão baixa. Eu vou repetir uma coisa aqui para vocês. O Bochum, ele não é um time para estar na zona de rebaixamento. Ele não é um time horroroso. Ele não é um time para ter a lanterna da competição. Inclusive agora nem é a lanterna. Eu acho que o Schalke já está segurando essa lanterna. O Bochum é um time muito melhor aqui para mim do que joga hoje o Leverkusen, do que joga hoje o Stuttgart, do que joga hoje o Hertha e até mesmo o Augsburg, tá? É um time bem treinado, bem organizado, com jogadas bem trabalhadas e jogadores de muita qualidade. O que acontece com o Bochum é um fenômeno que acontece com muitos times pequenos que sobem da segunda divisão, que é ou você começa já tendo bons resultados e consegue se manter num estado emocional mais sólido, ou você começa tendo situações críticas, já enfrentando uma sequência de adversários muito fortes, já vai entubando derrotas e aí emocionalmente você vai começando a ter problemas. Aconteceu com várias equipes que a gente conhece que foram bem na segunda divisão, mas não conseguiram se manter na primeira. E o Bochum começou muito mal, com adversários muito fortes, tá? Então eu acredito que o Bochum vai ter um crescimento ao longo da competição, já conseguiu vencer o Frankfurt, o último jogo também venceu a equipe do Union Berlin, que é líder, na verdade ainda é líder da competição por 2-1, fazendo um bom jogo, com muitas tabelas. Então qualquer odd de 1,60 aqui para o Wolfsburg, eu vou achar errado. Claro, o Wolfsburg pode vencer o jogo, mas da expectativa que eu tenho aqui pré-jogo é que o Bochum apresente sim uma dificuldade um pouco maior para o Wolfsburg, que não vem fazendo um campeonato tão decente assim, tá? Então eu vou ficar de fora. Stuttgart com o Augsburg, esse jogo aqui, cara, é para quem gosta, hein? É para quem gosta, porque para quem não gosta, sai dele. Em relação à qualidade, é bem complicado. O Stuttgart, de novo, tá se relacionando, né? Tá paquerando ao rebaixamento. Ano passado não rebaixou por conta de um gol no último lance de cabeça. Então, olha, toma bastante cuidado porque uma hora vai casar, vai dar casamento. De novo, né? O Stuttgart teve na segunda divisão há 2 anos atrás. Então, não seria nenhuma novidade recebê-lo na segunda divisão, que eu gosto tanto. Inclusive, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, se eu conseguir subi-lo, o meu artigo sobre a segunda divisão da Alemanha, que eu escrevo toda semana lá na Betfair, para quem gosta, né? Desse submundo delicioso. E aqui a gente tem Frankfurt e Dortmund. Talvez aqui, se eu falei que Leipzig e Leverkusen vai ser um jogo do dia, talvez a gente tenha um excelente concorrente aqui. O Dortmund vem de um vexame contra o City, né? Um vexame que a gente diz 30 minutos finais tocando bola de lado, garantindo a classificação. Para o amante do futebol, para quem gosta do mata-mata da Champions, enfim. Realmente foi um jogo assim broxante, mas é a vida, a gente não tem o que escolher, tá? O Dortmund, ele vem, se eu não estou enganado, daquele empate contra o Bayern de Munique por 2-2, aí depois empatou com o Sevilha dentro de casa, perdeu para o Union Berlin, venceu o Hannover na DFB Pokal, classificou para as oitavas de final, venceu o Stuttgart por 5-0 e empatou com o City. O Frankfurt conseguiu uma sobrevida na Champions depois de vencer o Marseille 2 vezes, venceu na França também por 1-0, e isso ainda dá chance ao Frankfurt de classificar. Por quê? Ele está na frente do Marseille e ele tem um confronto direto com o Sport, então ele pode sim se classificar pelo menos em segundo lugar
lá em Portugal vai fazer o confronto com o Sport. Então, como a gente não sabe ainda o dia do jogo, deixa eu ver, não, já tem aqui sim, dia 1º. Então eu tenho aqui um Frankfurt que ainda tem necessidade contra um Dortmund que já está classificado, tá? Eu tenho a tendência de dizer que essa informação aumenta muito o favoritismo do Dortmund, que já não existia, tá? É um jogo bem parelho, mas eu tenho a tendência de falar isso para vocês, de que o fato do Frankfurt jogar a vida fora de casa contra a Sport em Portugal, 29, 30, 31, 3 dias depois, eu tenho a tendência de imaginar que o Frankfurt, emocionalmente falando, vai estar mais focado no outro jogo. O Frankfurt é um time que é difícil você definir que ele vai cagar para o jogo, que ele não vai se concentrar, que ele não vai jogar. Porque em muitas situações o Frankfurt goleou o adversário, venceu com maestria adversários onde ele tinha um foco talvez menor. Por ser um jogo tão importante contra o Sporting em Portugal, o Dortmund pode utilizar um pouco disso, afinal de contas não usou toda a sua capacidade física no jogo contra o City. Talvez no primeiro tempo tenha usado, mas no segundo tempo foi um jogo bem morno, tá? Então aqui eu trabalharia correção de preço e não me surpreenderia um Dortmund vencendo o time do Frankfurt aqui. Mas enfim, isso fica para quem sabe dar palpites, e eu não tenho essa maestria. Inclusive estou aqui no hotel que a Betfair colocou a gente, junto com o Christian do Mundo Bet. Ele está no andar superior aqui, meu grande amigo Christian, e quero deixar essa dica para você que está sempre me cobrando tip, né, que vocês chamam de dicas, né? Sigam o canal do Mundo Bet. Porra, sensacional, o maior canal do YouTube hoje de tips e palpites. Provavelmente ali você vai encontrar o que você busca. Aqui eu vou fazer uma análise mais aprofundada, uma análise um pouco... Não estou desmerecendo o trabalho do Christian, são trabalhos diferentes. Para eu trabalhar no trade, para eu trabalhar ao vivo, eu tenho que conhecer mais as equipes, meu jeito de trabalhar, tá? Então, obviamente, eu vou te passar mais informações aqui, o vídeo vai ficar mais longo, eu não vou ser sucinto, falar, ó, esse time aqui você pode dar back, aquele time lá você pode dar... Não, aqui eu vou fazer conjecturas, eu vou criar cenários, eu vou estar cada vez mais bem preparado para trabalhar o jogo ao vivo. São propostas diferentes. Então fica aqui a minha dica, sigam o Christian do Mundo Bet, que ele manda muito bem, além de ser um ser humano muito foda, tá? E assim você vai conseguindo encontrar o seu objetivo. Se você acha que eu falo muito e não te dou a dica que você quer de entrada, você vai encontrar lá no canal do Christian. Pode ir sem medo, tá? Fica aqui. Não sou de indicar pessoas não, mas fica aqui a minha indicação que vai conseguir suprir. Mas se você gosta um pouquinho mais do meu trabalho, então fica nos dois. Não tem problema nenhum. Beleza? Bundes 2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima. Rostenkiel faz um jogo com o Düsseldorf. Hoje eu já não consigo chegar pro time do Düsseldorf e falar que ele não joga mais nada fora de casa, porque ele conseguiu vencer 2 jogos seguidos contra o Regensburg. Se eu não me engano, contra o Regensburg foi na DFB Pokal, né? E contra o Karlsruhe. Então eu tenho aqui já um time possivelmente ressurgindo e se colocando de novo como uma opção para subida na Bundesliga 2, né, para promoção, porque o Fortuna dentro de casa, olha só, ele ainda é um dos melhores mandantes. Tem o segundo melhor ataque da competição e tudo mais, mas como visitante é um time muito fraco, então acaba ficando uma situação complicada de confiar num time que vai muito bem dentro de casa e não vai bem fora. Porém, parece que as coisas estão mudando. O Rostenkiel é de lua, é um time que ao mesmo tempo que ganha do Nuremberg por 3-2 fora de casa, bate o Heidenheim, tem uma excelente defesa metendo 3 gols, é um time que perde para o Lanterna Armínia, é um time que consegue perder para o Paderborn de 7, então vai muito do dia, né? Por isso que geralmente na Bundes 2 eu trabalho só o mercado de gols. Eu nem marcaria Regensburg e Hansa para gols também não, mas eu tenho a tendência de criticar um jogo e ele ser muito bom, então eu não vou criticar hoje não, vou deixar só aqui para gols mesmo, já vou marcando tudo na Bundes 2, que ou eu trabalho gols ou eu trabalho alavancagem. O Kaiserslautern veio de uma vitória, se eu não me engano, fora de casa, não, foi dentro de casa, não foi fora de casa contra o Hansa Rostock, e isso interrompeu uma sequência, se eu não me engano, de 7 jogos seguidos empatando do time do Kaiserslautern, tá? Se eu não estou enganado era isso, uma quantidade gigantesca, ó,
tirando essa derrota para o Regensburg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teve mais um aqui, ó. Deixa eu ver a classificação. 7 empates nesses últimos jogos do Kaiserslautern. E ele conseguiu agora, além de perder para o Regensburg, conseguiu uma vitória contra o Hansa Rostock. Apesar do meio de tabela, não é um time que eu acho que brigaria lá em cima para subir. Mas é um time interessante para a gente ficar de olho aqui com alguma expectativa, porque jogos pirotécnicos não costumam faltar quando o Kaiserslautern joga dentro de casa. A gente pode pegar aqui, ó, um 3-3 contra o Darmstadt, um 4-4 contra o Magdeburg. Então, para quem gosta desse tipo de iguaria, é muito bom, tá? São Paulo e Darmstadt. Bom, aqui eu tenho um melhor visitante, talvez um dos melhores visitantes da competição, que é o Darmstadt, atrás do Hamburgo, contra ainda um dos melhores mandantes da Bundesliga 2 nessas últimas 5 temporadas, tá? Posso colocar nessas últimas 5. São Paulo dentro de casa é foda. O problema do São Paulo é fora de casa. Ainda está invicto dentro de casa, não tem tantas vitórias. Essa temporada não é uma temporada tão avassaladora do São Paulo, mas é um excelente confronto. E a gente tem aqui, hoje, o líder da competição jogando. Então, vale muito a pena a gente ficar de olho. Nos últimos jogos entre eles, Darmstadt, São Paulo, empate. Tivemos aqui um bom índice de gols. Então, acho que a expectativa é alta e espero que ela se cumpra, tá? La Liga, Barcelona jogando contra o Valência. Barcelona agora classificado para a Europa League, desclassificado da Champions, vai ter que correr atrás do Campeonato Espanhol. Vai jogar contra um Valência que eu desconheço, faz muito tempo que eu não trabalho um jogo do Valência, eu estou vindo para esse jogo mais por trabalhar o Barcelona. E aqui eu preciso identificar se a eliminação da Champions vai custar algo ao Barcelona, vai desconcentrar o time. Eu acredito que não, porque a eliminação já era sabida, né? Ao chegar na quinta rodada, com o Barcelona precisando de uma vitória do time do Vitória Pilsen para cima da Inter na Itália, a gente já sabia o que seria desse imbróglio, né? Então acho que não é surpresa o Barcelona estar classificado para a Europa League e não para a Champions. O que eu preciso identificar no campo é como joga esse Valência, que é um perigo, né? Tudo bem, eu posso trabalhar esse jogo por só conhecer o Barcelona, mas seria melhor se eu tivesse ainda um pouco de conhecimento sobre as valências do Valência, né? Então, ao meu ver, eu poderia vir para cá, porque o Barça é um dos melhores visitantes, para tentar buscar alguma coisa contra o Valência, mas isso aí a gente só vai conseguir saber no live, tá? Dos jogos da Espanha é isso. Na França a gente tem o PSG contra o... Eu não sei se é Troyes, eu acho que é Troyes. Troyes. Acho que é Troyes. Stade Troyes. Deve ser isso daí, tá? Mas enfim. 1,09 para mim não dá, beleza? Passo fora. Premier, nossa, quantos jogos a Premier. Leicester e Manchester City, jogo padrão para o City ter pleno domínio de bola, de posse e de campo. Porque o Leicester dá a bola ao adversário para jogar no contra-ataque. Não é um jogo fácil para o City, longe disso, apesar da odd dizer isso pra gente. Os últimos jogos, a gente teve esse 6-3 aqui, ó, que foi muito pirotécnico. Chegou, se eu não me engano, momentos do Leicester quase que empatar a partida, ou até empatar a partida aqui. Então, não é um adversário fácil, tá? A gente tem um 5-2 aqui do Leicester em 2020, uma vitória do City, uma vitória do Leicester. Não é um adversário tão fácil. Mas hoje, do jeito que o City está jogando, cara, ele vai empurrar o Leicester para trás. E se ele neutralizar os contra-ataques do Leicester, pode ser sim um jogo para possível back ao City ou até mesmo no mercado de gols, tá? A gente tem uma incidência boa aqui nesse confronto. O Tottenham empatou com o Sport dentro de casa. Se eu não me engano, ainda se manteve líder do grupo na Champions League, mas não é uma sequência muito boa do Tottenham, tá? Os últimos jogos, derrota para o United, derrota para o Newcastle, empate com o Sport, não é uma sequência muito boa. Vai pegar um Bournemouth, que vem de 2 derrotas também, que eu desconheço bastante. O estilo de jogo do Tottenham, com esse tipo de cotação, não é um jogo fácil de trabalhar a favor a eles. Geralmente eu prefiro trabalhar contra a outra equipe. Só que a gente tem que ter uma situação clara aqui, ó. O Tottenham joga o próximo jogo contra o Marselha, que praticamente define a classificação do time. Se perder para o Marselha, eu ouso dizer, eu não tenho certeza, eu precisaria conferir aqui a tabela da Champions. Mas deixa eu até conferir junto com vocês aqui, ó.
Vamos vir aqui no Flash Score. Vamos dar uma olhada aqui. Liga dos Campeões. Tottenham Sport. Deixa eu dar uma olhada na classificação, para ficar mais fácil. O Tottenham tem 8 pontos, o Marselha tem 6. Na última rodada, se o Marselha vencer o Tottenham, ela passa o Tottenham. E o Tottenham pode terminar essa rodada. Olha, eu acho que o confronto direto é o primeiro critério aqui na Champions, tá? Caso os times cheguem com a mesma pontuação, o desempate será feito com base no confronto direto. Olha a merda. O confronto direto entre Sport e Tottenham, o Sporting leva melhor, tá? Se o Marselha vencer o Tottenham e o Sporting empatar ou vencer, no caso empatar, contra o Frankfurt, o Sporting passa o Tottenham no confronto direto e o Marselha assume a liderança. E o Tottenham fica para a Europa League, tá? Se o Sporting vencer, aí não precisa nem de confronto direto. E o Marselha também, o Tottenham está fora. Então é um jogo de extrema importância, tá? O Tottenham joga, teoricamente, para passar aqui tranquilo, pelo menos em segundo lugar, pelo empate. Mas não vai ser fácil. O Marselha vai para cima do Tottenham e, na minha opinião aqui, isso pode desconcentrar também a equipe. Então eu já vou tirar esse jogo do meu planejamento e falo para você, toma bastante cuidado, porque a classificação para as oitavas da Champions é algo muito importante para o Tottenham, tá? Para as pretensões do clube aqui, principalmente financeiro. Então, cuidado. O Chelsea eu não tenho trabalhado, muita gente já me mandou mensagem falando: ô Theo, dá uma olhada no Chelsea, o Chelsea mudou a casinha e tudo mais, a chavinha, né? Mas os últimos jogos aqui do Chelsea, eu não gostei muito do que eu vi, não. Então ainda vou me relutar a fazer jogos do Chelsea. Aí nós temos um Liverpool e Leeds, outro que não me convence. O Liverpool hoje é um time que já entregou a toalha, já jogou a toalha, né, na Premier League, está focado mais em Copas. Então, na minha opinião, eu prefiro ficar de fora. Cara, já foi muito bom de trabalhar o Liverpool em back. Primeiro tempo, contra o adversário deles, mas hoje, se for para fazer algo, vai ser no live, identificando que talvez esse seja um dia diferente para o Liverpool, porque ultimamente não tem sido, tá? Um time que consegue perder para o Nottingham Forest do jeito que eles perderam, eu não gostei mesmo. Venceu o Ajax? Venceu, mas o Ajax poderia ter feito pelo menos 2-0 no início do jogo. O Liverpool fez um gol num erro de posicionamento do Ajax, depois acabou utilizando a necessidade do time holandês para punir. Mas eu não gostei nada do que eu vi e não tenho gostado nada do Liverpool nessa temporada nos jogos de liga normal, né? De pontos corridos. Rangers pega o Aberdeen, o Rangers agora sim confirmado como o rebaixado na Champions, né? Aliás, eliminado na Champions, pega o Aberdeen, ainda tem uma distância aqui considerável para o Celtic. O Celtic chegou a vacilar e deixou o Rangers chegar, mas o Rangers também vacilou. O último jogo do Rangers aqui foi uma derrota, não, foi um empate com o Livingston dentro de casa, o que atrapalhou bastante a equipe, né? Porque o Celtic venceu. Então, de novo, eu viria para cá para trabalhar a favor. Toma só um pouco de cuidado, porque o Aberdeen costuma ser um adversário muito chato, tá? Mas o Rangers dentro de casa tem feito o seu papel. Espero que eu tenha stream aqui, porque é complicado. Para ver os jogos do Rangers, geralmente a stream só vem quando o time já está ganhando por 1-0. Aí eu fico chupando o dedo. O Celtic não joga nesse sábado, então eu estou fora. Primeira Liga nós temos Santa Clara e Porto. Porto vai até as ilhas para enfrentar o Santa Clara. Já foi muito difícil ir nas ilhas jogar futebol. Hoje em dia tem sido bem mais tranquilo, hein? Não queria falar nada não, mas eu tinha essa ideia na minha cabeça. O Porto tem 3 vitórias fora de casa, deixou de pontuar aqui em um jogo e pontuou em um outro. Poderia estar numa campanha melhor, acho que é por isso que o Benfica está tão isolado assim na liderança. Ainda existe a possibilidade, o treinador do Porto até bateu na mesa, falando que vai para cima, né, que joga um futebol melhor, segundo ele. E, na minha opinião, se a gente pegar os últimos confrontos aqui, a gente vai ver um Porto pelo menos dominante, né? Mas tem uma vitória do Santa Clara nas ilhas por 3-1 em 2021, tá? Esse jogo eu trabalharia no Lê a Pior Equipe em Campo se eu tivesse leitura para estar contra o Santa Clara. Benfica e Chaves, o Chaves já tirou ponto aqui, se eu não me engano foi do Sport, não foi?
Aqui, ó. Vocês não estão vendo aí. Foi abaixo desse jogo com o Rio Ave. 2-0 para cima do Sporting na casa do Sport. Agora vai na Luz enfrentar o Benfica. O Benfica pagando 1,18. Se essa hora tivesse um pouquinho mais alta, eu ia querer, viu? O que eu tenho aqui? Eu tenho o Benfica praticamente classificado. Aliás, está classificado, né? A Juventus, ela perdeu para o Benfica. O Benfica está classificado na Champions. Só vai jogar com o Haifa aqui de forma protocolar, porque eu acho que se bobear, ainda vale a liderança do grupo. Deixa eu verificar isso aqui para não falar besteira, para ver se o Benfica tem ou não a intenção de... o Benfica pode lutar pela primeira colocação, porque o PSG ainda pega a Juventus em Turim. A Juventus já é eliminada, mas pode sim ser um calo no sapato aqui do time do PSG. Se o PSG não vencer esse jogo e o Benfica vencer em Israel o Maccabi Haifa, o Benfica é o primeiro colocado. E é sempre bom você ser o primeiro colocado do grupo, principalmente nesse grupo tão forte, né? Dá uma moral do caramba pro time do Benfica. Então aqui você só tem que dar uma conferida se o Benfica está de fato focado nesse jogo, porque já abriu uma vantagem muito boa no Campeonato Português, não pode vacilar. Eu acho que isso abre sim um precedente para a gente buscar esse back Benfica. Só toma um pouco de cuidado, o Benfica dá umas vaciladas na marcação no primeiro tempo, isso acaba atrapalhando um pouco. E esse jogo do Sport contra o Arouca eu vou pular, porque assim como eu pulei o jogo do Tottenham, esse jogo é muito importante, o próximo jogo, né, no caso, para o Sporting, que é no dia 1º contra o Frankfurt. Vencendo, se classifica, tá? Se empatar, se eu não me engano, depende da situação do Marcelo. Não, se empatar, classifica, por conta do confronto direto com o Tottenham, mas provavelmente o Frankfurt vai vir babando, e o Frankfurt fora de casa é um time chato, tá? Então eu vou pular esse jogo do Sporting aqui. Eu acho que o Sporting pode estar mais focado. É lógico que é muito mais forte que o Arouca, mas pode estar mais focado aqui na Champions. Série A da Itália, Napoli e Sassuolo. Para mim, já vou até marcar de uma vez uma possível jogo para gols. Não trabalho o Sassuolo em match odds. Os últimos jogos, 6-1 Napoli, 2-2, 3-3, 2-0, 2-0. Bastante pirotecnia por aqui, é o que eu gosto. Então, pode ser interessante. Lecce Juventus. Como a Juventus já está eliminada da Champions, eu acho que a situação da Juventus, cara, peculiarmente falando, é disputar Europa League com o Maccabi Haifa. E nesse momento, se a Juventus perde do PSG e o Haifa empata com o Benfica, a situação fica boa pro Haifa. O Haifa vai para a Europa League, tá? Então, se a Juventus quiser ainda disputar uma competição da Europa, a Juventus precisa pelo menos empatar com o PSG e torcer para que o Benfica vença o Haifa, ou que o Benfica não deixe o Haifa vencer, tá? Então, pra você ver a situação complicada da Juventus. Vai pegar o Lecce, cara, eu não tenho o mínimo prazer de trabalhar jogos da Juventus. E aí não é nem questão de gostar ou não do futebol, é de não ter oportunidade em algumas situações, tá? Mas o Lecce também vem fazendo uma temporada horrorosa, dentro de casa, nenhuma vitória. Então, não sei, pode abrir uma possibilidade aqui, mas eu prefiro não fazer. Inter e Sampdoria, aqui sim, aqui eu tenho um time classificado, com moral, jogou bem contra o Vitória Pilsen, como era esperado, contra uma Sampdoria que é talvez uma das piores dos últimos anos, tá? Então toma um pouco de cuidado nisso. A Samp pode sim, em alguns momentos, complicar aqui a vida da Inter nos contra-ataques, mas de maneira geral, eu acho que a Inter é um time, hoje, para a gente cogitar essa possibilidade de back aqui, tá? O Lukaku voltou de lesão, tem que ver se o Lukaku vai ser utilizado como um pivôzaço, né? Um time jogando de forma reativa, porque trabalhar a favor de um time como a Inter numa odd tão baixa exige um domínio e um controle do jogo muito forte, e às vezes o estilo do jogo da Inter dentro de campo ele pode atrapalhar um pouco isso, tá bom? Na Série B, Chapecoense e Náutico, a Chape lutando contra o rebaixamento, contra o Náutico já é rebaixado, explica a odd de 1,36 da Chape, mas para mim não é range ali para trabalhar. E a gente tem Goiás e Corinthians, fazendo aqui uma possibilidade do Corinthians de buscar os pontos perdidos contra o Fluminense para se manter ali na zona de classificação da fase de grupos da Libertadores. Mas olha, eu vou falar, enfrentar o Goiás lá não é fácil. O Goiás só conseguiu perder para 4 equipes
esse ano. E não foram as grandes, hein? Então, muito cuidado com esse jogo aqui. O time do Corinthians vive esse imbróglio de perder ou não o Vitor Pereira, né, por conta de assuntos familiares. Não sei. Eu estou bem receoso, mas se eu fosse trabalhar esse jogo, não vou fazer. Seria para trabalhar aqui match odds e correção de preço. E vamos finalizar falando sobre a grande final da Copa Libertadores da América, que vai acontecer aqui em Guayaquil. Eu estou bem próximo aqui dos torcedores. Conversei com pessoas do Atlético Paranaense, conversei com o pessoal do Flamengo. Os números dos torcedores do Flamengo são, pelo menos até agora, de números maiores. Muita gente teve dificuldade para chegar aqui em Guayaquil. Empresas, não vou citar nome, né, mas empresas de pacotes aéreos com problemas de oferecer o que foi prometido aos clientes, muitos voos com muito atraso, conexões em tudo quanto é lugar. Tem gente que foi para o Peru, tem gente que foi para Colômbia, tem gente que, assim como eu, fez conexão no Panamá, e assim vai, né? Eu, por exemplo, vou ter que voltar somente no dia 2, não vou conseguir voltar logo depois do jogo. Então tem todo um imbróglio para chegar aqui. E tem várias discussões sobre esse assunto final única, né? Eu, assim, não vou colocar meu ponto aqui, eu acho que poderia ser muito mais bem gerido. Eu acho que a emoção de uma final única é muito grande. Eu estive lá em 2019 em Lima e eu vi o quanto é interessante. Só que tem que ser muito bem estudado aonde fazer, como fazer, para que privilegie o torcedor, né? Não adianta privilegiar só a grana, né? O torcedor tem que conseguir chegar. Então, ouvindo os torcedores, eu senti muita confiança dos dois lados, né? Afinal de contas, nenhum torcedor do Atlético Paranaense vai vir aqui, vai gastar bastante, né? Porque não é barato vir para cá, sem confiança. Tão confiantes demais. Eles lembram da final que tiveram contra o São Paulo, do problema que tiveram na arquibancada, onde o São Paulo parece que não quis jogar no estádio deles. Acho que o jogo foi direcionado, se não me engano, para o Beira-Rio. Tem essa coisa engasgada, nunca foram campeões, chegando pela segunda vez, então eles estão muito confiantes, acreditam que o Filipão tem um plano, e ao mesmo tempo o Flamengo, né, o estado do gramado está 100%, está um tapete, o Flamengo também tem confiança pelos seus craques de jogar muito bem. Então, assim, de confiança as duas torcidas estão muito bem designadas, tá? Sobre o que eu acho do jogo, o cenário para esse jogo, ele é um cenário bem perceptível já, né? Porque a gente teve confrontos recentes entre essas duas equipes. Pode ser que nos primeiros minutos a gente tenha alguma coisa fora da casinha pro lado do Atlético Paranaense, né? Se a gente lembrar, o Flamengo, nas últimas duas finais que disputou, sofreu gol nos primeiros minutos, contra o Palmeiras e contra o River Plate, tá? Então o Atlético Paranaense pode aproveitar esses primeiros minutos. Não vou dizer de desconcentração do Flamengo, mas alguma situação ali ainda de posicionamento dentro do campo para surpreender o time carioca, tá? Esse é um cenário que eu vejo, uma possibilidade de nos primeiros 10, 15 minutos o Atlético Paranaense jogar um pouco fora das suas vertentes de uma maneira um pouco mais agressiva. Quando essa situação se acalmar, a tendência é que o Flamengo empurre o Atlético Paranaense para trás para jogar propondo o jogo, e o Atlético Paranaense joga de forma reativa. Aí você pode ter aberturas de cenário para trabalho, né? Nos primeiros minutos do Atlético, se realmente aconteceu o que eu falei, a gente pode ter uma correção da odd do Flamengo, mas toda saída para o jogo do Atlético pode gerar contra-ataques do Flamengo. Então é um risco, mas uma possibilidade. Se o Atlético recuar e for empurrado para trás, aí você tem a possibilidade de trabalhar contra o Atlético, desde que os contra-ataques do Atlético não estejam saindo, né? Estejam conseguindo ser neutralizados. Então tem poucos cenários, você vê que é um jogo bem afunilado, né? O que eu gosto de falar para vocês é, Libertadores nos últimos anos geralmente está sendo decidido nos minutos finais, então você vê aí Santos e Palmeiras, o gol do Breno Lopes no finalzinho, teve o River Plate com o Flamengo, os 2 gols do Gabigol no final, teve o gol do Gabigol também contra o Palmeiras em Montevidéu no final, que acabou levando o jogo para a prorrogação. Então não está nada decidido, tem que ter concentração desde o início até o final. Então, para você que busca a situação de alavancagem, gol no final, se você identificar essa oportunidade, pode ser interessante, tá? O cenário que eu mais estou trabalhando é com essa situação do Flamengo tentando empurrar o Capo para trás e utilizando muito bem os seus meios campistas, tá? Para mim, o foco do Flamengo é conseguir dar o apoio necessário aos laterais na subida, e o João Gomes e o Thiago Maia fazem muito bem isso, tá? Porque se você que está vendo o jogo sentir que os laterais do Flamengo estão presos,
é porque, por algum motivo, a contenção dos volantes não estão acontecendo. E aí o Atlético Paranaense pode utilizar um pouco disso, porque o Flamengo vai perder essa chegada nas laterais do campo. Ao mesmo tempo, se o Flamengo estiver subindo muito seus laterais, o Rodinei e o Felipe Luiz, é porque a confiança nos volantes estão bem, mas a qualquer momento a gente pode ter bola nas costas dos dois caras. O Rodinei não marca tão bem e o Felipe Luiz não tem tanta velocidade na volta. Inclusive o Felipe Luiz fez um péssimo jogo em Lima, e eu estava presencialmente lá e vi, apesar daquela virada do Gabigol, foi um jogo muito fraco do Felipe Luiz, principalmente nessa parte da defesa. Por isso que é tão importante os volantes do Flamengo estarem funcionando, tá? Então, trabalhando com esse cenário, eu vou estar assistindo a partida, não vou fazer o jogo, mas com esse cenário que eu passei para vocês, provavelmente eu trabalharia somente o match odds aqui, seja uma situação normal de primeiro tempo de correção de preço, e para trabalhar a correção de preço do Flamengo, a intensidade do CAP no início tem que ser muito grande, né? Talvez seja mais direcionado aqui para trabalhar contra o CAP, mas muito cuidado, porque a odd do CAP já está esticada demais. O Atlético Paranaense ele vai utilizar dessa linha alta do Flamengo para contra-atacar, e a gente pode ter sim aqui uma final muito disputada. Beleza? Não esquece de aproveitar as supercotações. Vou tentar de toda maneira subir esse vídeo, se você está assistindo até aqui, porque foi, né? Um grande abraço para vocês, que seja um bom jogo, que vença o melhor. Boa sorte para você, flamenguista, boa sorte para você, torcedor do Furacão, e confira aí os meus conteúdos no Telegram que eu vou comentar com vocês e lá no Instagram da Betfair. Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima.